Graça e paz. Hoje quero conversar com você sobre o texto que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 5, versos de 29 a 32. A palavra de Deus, o texto sagrado, ele nos diz assim: Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o num madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Amados, há um princípio bíblico e espiritual muito claro nesse texto, um ensino que salta aos nossos olhos quando lemos o texto. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Após fazer essa afirmativa, o apóstolo Pedro, na sua narrativa, ele lança algumas razões que explicam essa verdade. E a primeira grande razão é que Deus é infinitamente superior aos homens. Não há como fazer esse comparativo. Mais importa obedecer a Deus pela simples razão e fato de que Deus é infinitamente superior. Como é que Pedro comprova essa sua afirmativa? Ele faz menção à crucificação de Jesus. E ele está aqui alertando aquelas pessoas de que Deus não foi pego de surpresa, porquanto a crucificação e morte do Cristo fazia parte do plano divino. O Messias, ele era o servo sofredor, que Isaías fala no capítulo de número 53. Em Jesus, então, de quem os saduceus haviam tentado fazer uma maldição aos olhos de Deus, nele, em Jesus, estava o projeto de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós precisamos entender essa verdade. Ora, Cristo entregou-se na cruz como um plano, um projeto de Deus para a salvação do povo de Deus, da igreja de Deus, daqueles que viriam a crer. Há uma segunda razão pela qual Pedro afirma que mais importa obedecer a Deus que aos homens. Somente Deus pode conceder arrependimento e remissão de pecados. O arrependimento, portanto, amados, é uma graça evangélica, é um benefício que nos é prestado pelo nosso Salvador e Senhor Jesus. O próprio Israel tinha consciência que Deus pode perdoar pecados e nós precisamos ter essa convicção também. Jesus é o projeto, é o plano, é a ação de Deus para que os nossos pecados possam ser perdoados e assim nós possamos estar livres da ira e do juízo de Deus. Pedro faz uma terceira observação bastante interessante, que aponta para o fato de que mais importa obedecer a Deus que aos homens. Ele diz que estes fatos que ele havia narrado, o fato de que Jesus era o projeto de Deus, ele veio a esse mundo morrer numa cruz voluntariamente para perdoar-nos, para livrar-nos da ira de Deus, e que Deus, tão mais soberano que os homens, o ressuscitou, embora os homens tivessem tentado matá-lo e assim o fizeram, numa tentativa de diluir por completo o seu ministério e sua missão. Os homens fracassaram e Deus ressuscita o Cristo, e Pedro afirma: nós somos testemunhas disto, e o Espírito Santo também é testemunha destas verdades. Pedro reitera aqui o tema de que os crentes em geral, bem como os apóstolos em especial, são testemunhas dos fatos do caráter messiânico de Jesus. O Espírito Santo, igualmente, é declarado uma
testemunha dos fatos relativos a Cristo. Como o Espírito e os cristãos do Novo Testamento, ainda hoje nós devemos dizer para as pessoas: Cristo é verdadeiramente Deus. Ele morreu naquela cruz voluntariamente para perdoar os pecados de cada um de nós e livrar-nos da ira de Deus. Que Deus nos ajude nisso, a cumprir o nosso papel, a anunciar a verdade em Cristo. Eu quero orar por você. Deus de amor e de misericórdia, dá-nos, ó Deus, dia a dia, a convicção da salvação em Cristo e dá-nos o desejo de anunciar essa verdade às pessoas que nos cercam. No nome de Cristo oramos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.